tudo bem? Se eu te disser que parte do sucesso do seu texto tem a ver com a forma que você direciona ele, você vai acreditar? Saber quando e onde o seu texto vai circular vai fazer a total diferença. Seu texto vai para um blog, vai para as redes sociais, é um site, você vai entregar o seu texto para o professor, você vai ler o seu texto para os seus colegas, é um texto que representa a sua empresa, que representa um grupo de pessoas, uma entidade. Como que é o seu texto? Qual é a finalidade do seu texto? O seu texto tem um ou mais destinatários? O destinatário já te conhece? Porque um texto mal direcionado pode obter pouco ou nenhum resultado. Nós vamos falar sobre direcionamento de texto. Seja bem-vindo à série Bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Davi Peixoto. Você está na série Como Melhorar a Escrita. Esse é o segundo vídeo da série. E antes de dar continuidade a esse vídeo, eu vou perguntar para você: já deu uma olhadinha na aula introdutória desta série? Eu vou deixar o card aqui em algum lugar. Lá eu deixei um desafio para vocês. E você que quer participar do antes e depois, ao término desta série, eu vou fazer a leitura do texto que vocês produziram. Se você está gostando desse conteúdo, deixa um like aqui, faça também a sua inscrição no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com seus colegas aí, porque essas dicas, se forem valiosas para você, podem servir também para os seus colegas. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a temática de hoje, que vai falar sobre o direcionamento de texto. Para começar a falar sobre essa temática, nós vamos retomar ao princípio básico da teoria da comunicação. Sim, aquela bem simples. Nós temos aí é a figura do emissor. Você deve lembrar que o emissor é aquele que emite a mensagem, é aquele que é dono da mensagem, é aquele que vai enviar. Olha, já existem teorias mais atualizadas sobre a comunicação, mas não vou entrar no mérito da questão. Veja bem, é exatamente aqui que começa a fazer a diferença na sua vida ter assistido, ter acompanhado essa série. Pensar no emissor. Quem é o emissor? Quem é que está escrevendo esse texto? É muito importante você definir quem é que está escrevendo esse texto. Exatamente, quem é que está escrevendo? Quem está escrevendo? É o aluno que está escrevendo? É o Davi aluno? É o Davi professor que está escrevendo? É o Davi pai? É o Davi empresário? É o Davi que está representando uma marca? É o Davi que está respondendo a um e-mail da instituição que eu trabalho? Quem é que está escrevendo esse texto? Diga para mim. É importante você deixar bem claro, porque quando você, emissor, escreve, você na verdade deixa pistas no texto, você deixa marcas da sua personalidade, marcas que vão revelar, mesmo que sutilmente, quem é você. A sua marca política pode ficar expressa pela escolha de uma palavra. Também pode revelar um posicionamento religioso, um posicionamento a favor ou contra determinado questionamento. Você precisa pensar quem é o emissor que está escrevendo esse texto. Agora, em contrapartida, você também deve pensar quem é que está recebendo o seu texto, porque quem recebe o seu texto também tem uma história, também tem uma formação, é uma pessoa, e essa pessoa tem a sua história. Saber quem você é e para quem você está escrevendo
vai fazer uma conexão e vai permitir que o seu texto tenha mais fluidez na hora da escrita e na hora da leitura. Agora que você já entendeu que você precisa pensar no sujeito que emite a mensagem e também no sujeito que recebe, está na hora de pensar no conteúdo, na mensagem que você está enviando. Veja bem, quando nós falamos de comunicação, o que lhe vem à mente? Comunicar. Comunicar nada mais é do que tornar algo comum. Ora, se eu pretendo tornar algo comum, significa que esse algo era restrito, esse algo era particular, esse algo era privado, ou então esse algo estava apenas na minha mente. E aí eu quero tornar comum. É aqui que mora o perigo. Por quê? Porque você, meu amigo, quando escreve, sim, eu e você, quando escrevemos, tá tudo muito claro, tá tudo muito bonito. Às vezes eu até me pergunto como que essa pessoa não entendeu o meu texto. Tá tão claro, eu usei as palavras as mais perfeitas possível. Meu amigo, essa perfeição só existe na sua cabeça. Saber como preparar, como tornar comum essa mensagem é o que vai fazer a diferença no seu texto. Era exatamente isso que eu queria pegar aqui na teoria da comunicação. Sujeito que produz, sujeito que recebe e a mensagem. Tudo bem? Então, pensar no que e como eu vou escrever esse texto vai fazer com que a comunicação ela atinja o seu objetivo. Aliás, quando eu começo a fazer a leitura de um texto, as pistas, as dicas, aquilo que você deixa de marcas textuais no texto, vai fazer com que eu decida se vale a pena investir na leitura desse texto ou se eu vou abandonar esse texto. É exatamente aqui que ocorre o diálogo. O texto produz um diálogo entre autor e leitor. É quando você escreve com as palavras certas e as palavras que você direcionou para o seu leitor são plenamente recebidas por ele com muito grado, fazendo os links, fazendo as pontes, entendendo aquilo que você está passando, certo? Passado então o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto. É falar sobre texto. O que é texto? Eu venho desenvolvendo com os alunos há muito tempo essa noção de texto e sempre quando eu vou perguntar, há divergências aí em relação à definição e à compreensão do que é texto. Texto, nós vamos trabalhar aqui nesta série como sendo essa definição. Texto nada mais é do que uma manifestação linguística daquilo que está aqui dentro. Essa manifestação, ela envolve dois personagens aí. A pessoa que manifesta, então ela utiliza os seus recursos e conhecimentos linguísticos e culturais. Em contrapartida, você tem aquele que recebe o texto, aquele que lê o texto, ele também se utiliza dos recursos linguísticos e culturais que ele adquiriu ao longo da vida. Por isso que às vezes você escreve um texto utilizando os seus recursos linguísticos e o seu leitor não compreende. Por quê? Porque o repertório do seu leitor é diferente do seu repertório. Também é diferente o repertório cultural que o autor tem e o leitor tem. Ora, é natural, porque se você tem uma certa idade, é natural que você tenha um pouco mais, por uma questão de tempo, um repertório cultural diferente do seu leitor. Perceba que eu não estou falando que o seu repertório é melhor ou que o repertório do seu leitor é menor ou inferior ao seu. Eu só estou dizendo que há repertórios diferentes para quem escreve e para quem
ler. Para você entender melhor esse conceito de texto, você vai lembrar de tecido, você vai lembrar de um tear. E o que é o tear? Tear é isso daí. Então você está vendo aí uma porção de linhas, né? Você tem linhas na vertical e linhas que vão sendo trançadas na horizontal. Isso daqui perfeitamente dá para você entender que é um texto. Outra coisa que vai fazer você entender melhor o conceito de texto é essa imagem aqui, ó. Nessa imagem, você está vendo aqui que a pessoa coloca algumas linhas na horizontal e outras linhas na vertical. Só que essa linha que está na vertical, ela está presa em uma estrutura. Isso você deve lembrar, uma estrutura de madeira. As linhas principais são exatamente as linhas que estão na vertical, essas linhas que sobem e descem aqui, certo? Vejam que as linhas na vertical estão presas à estrutura de madeira, enquanto as linhas que estão na horizontal estão presas nas linhas na vertical. Só aí você já tem a definição de texto que vai nortear. Texto nada mais é do que um tear. O tear ele precisa de uma estrutura. Lembra quando nós falamos sobre gênero textual e tipologia textual? Então é mais ou menos isso. O gênero textual, alguém chega e fala assim, olha, eu quero uma blusa de lã. A blusa de lã, ela vai ter uma estrutura de madeira apropriada para ser feita ali o processo de tecelagem, certo? Já alguém diz assim, olha, eu quero uma esteira. A esteira vai ter uma outra estrutura, vai sair uma esteira. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece com o texto. Cada texto vai ter uma estrutura específica para você poder compor. E essa composição também são as linhas que sobem e descem e as linhas que vão da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e você vai costurando e tecendo ali um tecido, um texto. É isso que vai fazer com que o seu texto se aproxime exatamente da noção de um texto de verdade. Agora, também há uma outra diferença. Eu quero tapete que seja de lã. O tipo de linha a ser utilizada vai ser a lã. Eu quero um tapete que sirva para uma área da piscina. Eu posso usar ali um tapete de palha. Usando o tapete de palha, a lã vai ser substituída por uma palha, ou seja, o tipo de material é diferente. Isso exemplifica a tipologia textual, o gênero textual e o que é texto. Deu para entender? Ficou clara essa metáfora, essa comparação que eu estou fazendo com vocês? Quando eu estiver escrevendo um texto aqui como exemplo para vocês, eu vou retomar essa metáfora do gênero textual, da comparação com a máquina de tear, com a linha, com a costura, beleza? Agora veja bem, o que eu quero que fique fixo na sua memória é que todas as vezes que você for escrever, você precisa levantar as ideias principais, ou seja, as linhas principais. Porque se você não levanta linhas, ou seja, ideias, se você não levanta tópicos, se você não estrutura o seu texto, ele não tem textualidade, ele não vira um tecido. É como se fosse um tecido cheio de buraco. É o que o professor chama aí, olha, o seu texto, ele está com problema de coesão. O seu texto, ele não tem coerência. Por que ele não tem coerência? Porque no começo você diz uma coisa, no meio você diz outra, e lá no fim, essa coisa do fim não se liga com as anteriores, é claro. Porque de repente você puxou uma linha e depois puxou uma outra linha para a direita, para a esquerda, e essas linhas não conseguem se cruzar. Um texto, você vai sempre lembrar a partir de hoje
que o texto é como costurar. Precisa ter uma estrutura, precisa ter as linhas principais, que são as ideias, e depois as linhas que se cruzam, que são os discursos. Aliás, o que é discurso? É o que nós vamos ver agora. E aí eu retomo a metáfora anterior, falando dos tipos de linhas que eu vou utilizar para fazer uma esteira, por exemplo. Veja aí nessas imagens que eu tenho uma esteira sendo construída. O que isso significa na nossa comparação? Significa que eu vou ter um tecido e quando eu passar a mão nesse tecido, eu vou ter uma textura diferente em cada momento em que eu passar, em cada espaço que eu passar, uma textura diferente. Assim é o seu texto, cada parágrafo que eu leio, eu tenho uma ideia diferente, eu tenho um conceito diferente, eu sou transportado, convidado a refletir sobre uma coisa diferente. Isso é o discurso. Um bom texto precisa ter essa dinâmica de discursos. E o que são os discursos? Lembra que a definição de texto nada mais é do que a manifestação linguística das nossas ideias? Aí eu te pergunto, as suas ideias nascem do nada? As suas ideias brotam do nada? Ou você acha que as suas ideias têm alguma influência? Influência do seu pai, influência da sua mãe, influência do seu líder religioso, às vezes influência de um time, às vezes a influência da sociedade, do partido político que você segue, às vezes do seu professor, enfim, alguma influência você teve para pensar dessa forma. O discurso é essa manifestação linguística, mas com uma pequena influência de alguma coisa. Se eu admiro muito determinado filósofo, determinado professor, determinado pensador e leio constantemente essas referências, naturalmente, sem às vezes até mesmo que eu perceba, eu vou estar escrevendo ou falando mais ou menos parecido com eles. Então o seu discurso nada mais é uma linha que você puxa daqui, uma outra linha que você puxa de lá. Nada é muito novo naquilo que a gente fala, tudo tem uma certa influência. E isso é discurso. Você vai construindo o seu discurso com base no conhecimento teórico que você teve, no conhecimento prático, no conhecimento de vida e com base nas outras experiências. Assim você monta o seu discurso. Cada discurso não passa de uma adaptação. A adaptação de ideias que você aprendeu aqui, ideias que você aprendeu lá, e isso nos leva ao próximo ponto. Tema, estilo e composição. Eu vou separar numa das próximas aulas especificamente para falar sobre tema e assunto. Mas em linhas gerais, o que vem a ser tema? Qual é a sua importância? Tema é aquilo que foi proposto. É isso que vai fazer com que o seu texto tenha coerência. E o que é coerência se não falar sobre aquilo que foi proposto, ou seja, o tema. É muito comum o aluno fugir do tema. Por que ele foge do tema? Porque acabou o assunto, acabou a matéria, acabou o discurso, ele não tem mais conteúdo, então ele acaba fugindo do tema, fugindo daquilo que é proposto. Uma vez que o tema já foi definido, já foi proposto para você, você tem aí todo um caminho para seguir, um estilo para seguir. É claro que esse estilo não dá para você fugir muito
do gênero. Não dá para você fugir muito daquilo que se espera como proposta. Se você vai fazer uma redação para o Enem, por exemplo, normalmente o que se pede é um texto dissertativo. E ali você vai imprimir o seu estilo de texto dentro da própria proposta dissertativa. Você pode começar um texto fazendo uma pergunta, o seu texto pode ser um grande silogismo, o seu texto pode começar de uma forma não muito convencional, você pode fazer uma citação logo de início e aí você vai imprimindo o seu estilo para se diferenciar dos demais candidatos, para ter uma característica sua, mas para isso você precisa ter em mente que você está utilizando um gênero textual e você vai seguir uma estrutura, um tipo de texto, e que esse gênero ele segue um tipo de texto, e dentro dessa tipologia textual é que você com jeito vai introduzir o estilo que cabe a você como autor do próprio texto. E esse estilo ele vai fazer com que você desenvolva obrigatoriamente na composição. Você tem um cartão postal, uma bula de remédio, um manual do usuário. O que se espera quando se pega um manual do usuário? Você espera que tenham ali informações mínimas, como o nome das peças, dos itens, o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito na sequência, ou seja, um passo a passo. Essa é a composição mínima de um manual do usuário. Então veja aqui, um cartão postal, uma bula de remédio, um manual de usuário, todos eles reúnem uma composição típica daquilo que se espera. Uma composição, como é que você vai compor o seu texto? Como que ele vai se organizar? Como que você pretende inserir as metáforas? Como que você pretende responder as perguntas que você já fez no próprio texto? Como que você pretende conduzir a leitura do texto? Sim, você vai dando pistas para o seu leitor para que ele vá lendo e antecipando. Isso nós vamos ver mais para frente. Antecipando, prevendo informações que vão ser confirmadas lá na frente. Isso é um estilo de composição. Nós vamos trabalhar bastante isso aqui nesta série. E você pode, não só pode, como deve ser diferente. Você pode se diferenciar dos demais imprimindo no seu texto o seu estilo. Qual é o seu estilo de texto? Já parou para pensar nisso? E para finalizar, o estilo ele tem muito a ver com a personalidade de quem escreve e a sua relação com quem vai ler, ou seja, o seu público-alvo, que aliás é o quinto e último ponto da aula de hoje. E o último ponto desta aula vai falar sobre o público-alvo. Eu quero que vocês percebam que o mesmo texto direcionado para o mesmo público vai trazer resultados diferentes. Todos eles vão ter interpretações diferentes da mesma temática. Isso inevitavelmente vai acontecer. Isso se dá porque cada um tem um universo de leitura, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu repertório, como nós já falamos, e o nosso desafio é fazer com que o máximo de pessoas pensem da mesma forma, o máximo de ouvintes, de leitores, tenham o mesmo resultado interpretativo. Você não sabe, mas eu vou conduzir você
a exatamente o resultado que eu quero através de um jogo de palavras. Mas como fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Se você pegar um público, disser para esse público a palavra bolo, uns vão associar bolo a receita, outros a alimento, chocolate, milho, aniversário, bolo de copo, tomei um bolo, ingredientes e por aí vai. Perceba que quando eu não direciono a palavra da maneira correta, o meu leitor, ele abre um leque de interpretações e ele começa a desviar do seu texto, ele começa a pensar em outros significados que não aquele que você planejou. A palavra bolo, ela é muito aberta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que restringir o campo de interpretação desse meu leitor. Eu vou acrescentar a palavra bolo à palavra festa. Veja que agora bolo mais festa, a palavra que mais tem peso aqui não é mais bolo, e sim festa. Eu já restringo. Muito provavelmente você deve estar pensando festa de aniversário, festa de debutante, de casamento, porque são festas em que o bolo está presente. Mas percebam que mesmo assim eu ainda não alcancei 100% daquilo que eu queria. Não que eu vá alcançar 100%, mas eu posso explorar mais ainda o jogo de palavras. E eu vou fechar mais um pouco para que o meu leitor não fique pensando nem em festa de debutante, nem em festa de casamento, nem só em festa de aniversário. Eu vou acrescentar a palavra bolo e festa, mais uma palavra que vai definir exatamente o que eu quero. Eu acrescento chapeuzinho, bolo, festa e chapeuzinho. Perceba que bolo sozinho vai ter um significado amplo, bolo mais festa eu já reduzi um pouco mais, e bolo mais festa mais chapeuzinho festa de aniversário infantil. Percebam que cada palavra sozinha ela tem um peso, uma carga semântica, ela tem um significado que mais chama a atenção. Quando eu acrescento uma nova palavra, essa palavra nova ela passa a ter muito mais força do que a palavra anterior. Você vai construindo uma imagem na cabeça do seu leitor. Bolo mais festa mais chapeuzinho, eu tenho festa de aniversário infantil. Nós vamos, ao longo desta série, desenvolver esse tipo de técnica para você prender, para você chamar a atenção do seu público-alvo. E quem é o seu público-alvo? Em linhas gerais, o público-alvo nada mais é do que o público consumidor desse conteúdo. Então, se você é uma pessoa que escreve sobre moda, o seu público-alvo é o público que consome moda. Se você é um repórter, se você é um escritor de romances, se você faz tutoriais, você tem o seu público que consome esse tipo de conteúdo. Agora, quando você escreve um texto para o Enem, por exemplo, quem é o seu público? O seu público é quem vai ler o seu texto, quem vai corrigir o seu texto com uma finalidade, te dar uma pontuação. Como definir o seu público-alvo? Se o seu professor é quem vai ler o seu texto aí na escola, ele é o seu público-alvo e você deve imaginar o que ele está esperando. Ele espera que o seu texto tenha os resultados provenientes das aulas que ele ministrou. Lembre-se, você é o emissor do texto, você é que está emitindo a mensagem, então você precisa se conhecer, você precisa se definir e também precisa conhecer quem é o seu leitor, certo? Chegamos ao fim da aula direcionando o seu texto. Lembrando que todo conhecimento que nós formos adquirindo em cada aula, nós vamos utilizar nas aulas seguintes. Por essa razão, eu espero você na próxima aula para nós ampliarmos o nosso conhecimento rumo à escrita cada vez melhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like e compartilhe, porque mais alguém
pode estar precisando dessas dicas. Vejo você na próxima aula. Forte abraço. Tchau.